Sejam todos bem-vindos à aula 43. Hoje a gente vai trabalhar o tema qual é a postura que você precisa para poder crescer. Esse é um tema muito importante porque a gente sempre vem em busca de evolução para a gente conseguir prosperar, para a gente conseguir ficar bem com a nossa família, com os nossos amigos e ter um posicionamento profissional onde vai trazer mais lucro, né? Lucro no sentido de tempo, no sentido financeiro e nas outras áreas que a gente busca, às vezes está oculto e a gente nem percebe. Então, é um tema que a gente vai abordar com muita clareza para a gente conseguir tanto ter a questão teórica como a questão prática também para a gente levar no nosso dia a dia. Para falar sobre essa postura que a gente tanto busca ter para crescer, tem uma frase que é muito interessante, né? Que não nos falta conhecimento, nos falta posicionamento. Esse posicionamento, ele vem de uma questão interna que muitas vezes a gente não sabe para onde e por que se posicionar na vida. O que está faltando ali de posicionamento para a gente conseguir ter tantos recursos no sentido de uma vida adulta saudável. E é o ponto-chave que a gente deve se perguntar: onde é que eu estou me posicionando na vida que eu não estou tendo aquilo que eu tanto desejo? Onde é que eu estou em falha comigo mesmo numa questão de ter abertura para ter clareza para receber daquilo que a vida pode nos fornecer. E para começar, a gente tem que entender quais são as posturas que estão nos travando até hoje. O que vem de trava interna que não deixa eu avançar para aquela conquista que eu tanto desejo, né? Os nossos desejos internos. Para a gente entender isso, a gente tem que perceber que existe uma acomodação emocional. A gente confunde muito conforto com estagnação. A gente confunde que estar confortável é algo ruim, como se o conforto não pudesse existir na nossa vida. Então a gente vai criando aquela ansiedade, aquela busca incansável por sempre avançar, avançar, avançar. Em determinados momentos, eu acredito que todo mundo se sente perdido numa sensação de estar estagnado na vida. Nossa, eu lutei, 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 fui atrás de conhecimento, de informação, de mais e mais coisas, mas eu me sinto estagnado no resultado. E aí a gente começa a buscar uma validação externa. Essa validação externa, muitas vezes a gente pode pensar que sempre está no outro, mas ela está também no que eu consegui como bem, no que eu consegui como cargo, no que eu consegui como resultado nos relacionamentos, e vai nos levando a um lugar de inferioridade, num ciclo de quase conseguir. Eu quase consegui algo que eu tanto desejei, mas por lutar, 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 eu prefiro não avançar porque está difícil demais avançar. E isso nos leva à estagnação. Quando eu falo para a palavra estagnação, pode nos dar a sensação de algo morto, está estagnado, está parado, não está funcionando. Mas se a gente olha para o outro lado, o oposto de estagnação é conforto, no sentido de ser positivo, porque eu poderia também trazer a questão da ação. Mas estagnação e conforto é a mesma coisa? Não. Mas o nosso corpo, ele sempre busca conforto. A gente compra as coisas para ter conforto. O conforto, ele vem muito também na questão de estilo de vida. A gente pensa que quem é próspero financeiramente tem um conforto, mas muitas pessoas que têm prosperidade financeira também vivem o desconforto o tempo todo e lidam com certas estagnações na vida. Vocês já pararam para pensar o que é estagnação? De onde vem a estagnação e o porquê que ela existe na nossa vida? E o porquê que esse ciclo sempre se repete de estar estagnado na vida? Temos uma postura interna que é a questão de não mereço, isso é demais para mim. A questão de não merecer pode ser uma coisa que a nossa mente ignora. Por exemplo, eu não acredito que eu não mereço ter dinheiro. Você acredita que você não merece ter dinheiro, Divino? Você acredita, Elisângela? Andréa? A Não. gente sempre acredita que a gente pode sim ter dinheiro, que a gente deve ter dinheiro e que dinheiro é algo que a gente deve alcançar. Mas então por que a gente sempre fica no quase ter o dinheiro que a gente deseja? Tem uma estagnação por trás aí, uma paralisia aí. Essa estagnação é que a gente considera que pode mais para a gente.
O que é ser demais? Por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, o que vai acontecer com a minha vida? Se eu tiver muitos relacionamentos saudáveis, o que vai acontecer com a minha vida? Se eu crescer demais, o que vai acontecer com a minha vida? E a nossa mente ela é muito fértil na questão da criação. Só que se ela está condicionada a sempre criar o que é perigoso, o que é difícil e o que é inaceitável no sentido de preservação de vida, a gente assume uma postura interna de ficar parado, paralisado, como se a paralisia fosse nos salvar diante daquele perigo. Então, o dinheiro ele pode ser perigoso para a maior parte das pessoas. Por exemplo, se você tem uma tendência a ter um comportamento que leva ao vício, ter muito dinheiro é um risco. Se você tem uma tendência a criar dívidas, ter muito dinheiro é um risco. Se você tem a tendência a achar que você pode romper as suas relações por causa do dinheiro, isso também é um risco. Então, você vai buscar a validação externa como segurança para se posicionar na vida. Por exemplo, se eu tiver muito dinheiro aqui agora, eu vou me desligar da minha família, dos meus amigos e das pessoas que eu conquistei. Isso é saudável para a nossa mente? Não. Se não é saudável, automaticamente a minha postura na vida ela vai ser travada. Eu não vou conseguir me posicionar. Eu não vou conseguir me posicionar porque eu não sei colocar limite. Quem é que aprendeu a colocar limite de uma forma saudável na vida? Eu acho difícil alguém ter aprendido isso na infância. Porque quando a gente é criança, quando a gente está também na adolescência, na fase de se tornar adulto, o deixar atravessar o limite, o não ter o posicionamento sobre o limite, nos faz ser aceito. Então, por exemplo, se eu doar todo o meu dinheiro aqui, eu vou ser aceito porque as pessoas vão usufruir desse recurso e assim todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar feliz. Mas o meu posicionamento adulto vai ser falar não. Não para quando pedir emprestado, não para um negócio que não funciona, não para um relacionamento que só pensa na questão financeira e não no bem-estar emocional. Então, todas essas questões que eu estou levantando e trazendo aqui vão levar para um único ponto. Qual que é o meu posicionamento diante a vida até esse momento? E o porquê que eu estou nesse posicionamento? O que que eu ganho com esse posicionamento? Cada pessoa aqui tem um posicionamento na vida. Quando você sai na rua e vai ao supermercado, por exemplo, qual que é o posicionamento que você tem quando você está diante aquela compra? Diante ao passar o cartão para comprar? Qual que é o posicionamento interno? Quem é que está falando com você naquele exato momento? Qual que é a voz que se posiciona na sua mente? Qual que é a voz que controla o seu comportamento? Quando chega algo que vai ser um risco para a sua vida, como você se posiciona? De forma de ataque, de forma não vou fazer nada, ou de fuga, de sair correndo? Esses pequenos posicionamentos vão influenciar toda a nossa jornada como pessoas aqui na Terra. Só que se posicionar como adulto exige uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade difícil de encarar. Ninguém quer assumir responsabilidade na vida, porque responsabilidade demanda tempo. Percebe que a gente está fugindo de tudo que nos leva a consumir o nosso tempo? Um exemplo grande disso é, a partir do momento que você se relaciona com alguém e aquela pessoa vai criar uma família, querendo ou não, existe um posicionamento de cuidar daquela criança. E aquilo vai ser para o resto da vida. Vocês já pararam para pensar que a nossa carreira profissional também vai ser para o resto da vida? E que a gente tem que ter um posicionamento diante essa questão que a gente tanto busca, quer, mas na hora que chega a gente foge? Só um minutinho, pessoal. Meu corpo já deu um espirro aqui. Então, tem um pequeno exercício que eu gostaria que vocês parassem para analisar e olhar, qual é a postura invisível que cada um está tendo aqui, que comanda as nossas decisões. Dentro da nossa cabeça, existem várias figuras de autoridade. Eu gosto muito dessa palavra porque ela ajuda a gente não acusar o outro e identificar quem é que está comandando. Por exemplo, divino. Quem que é a maior figura de autoridade na sua cabeça nesse exato momento? Quem é que dá o comando?
Você já conversou com essa pessoa que dá o comando? Você já parou para analisar qual é a voz que te direciona? É a sua voz que está falando na sua cabeça, mas é ela que toma a decisão, não é? Se você compra ou não, se você vai ou não, se você pertence ou não. Mas você nunca percebeu o tamanho da autoridade que ela tem sobre a sua mente. E o tamanho da influência que ela tem, porque ela é invisível. Ela não é perceptível, ela só é uma voz te comandando. Faça isso, busque isso, vá atrás disso. Mas você nunca criou um diálogo interno para descobrir quem que é você que está falando aqui na minha cabeça. Como que você foi construído? Qual foi o posicionamento que te deram aqui dentro da minha cabeça? Eu não estou falando de nada externo, nem nada fantasioso, nem entidade, nem espíritos, nada dessas coisas. Eu estou falando de uma construção de linha de raciocínio, da questão da nossa sinapse neural mesmo, de como o nosso cérebro funciona. Oi, Angelita, boa noite. E qual que é o padrão que a gente repete através desse posicionamento? Porque a vida ela é feita de padrão. Para existir vida tem que ter padrão. Se a célula não tiver um padrão, ela não consegue se multiplicar e não consegue dar o comando para a próxima célula. Se a célula obedece um comando e lá na frente a gente cria uma doença, tem alguém por trás comandando isso tudo. Quem que é o comandante? Quem que é o comandante do barco da nossa vida? Esse comandante ele tem uma postura. É uma postura rígida? É uma postura maleável? É uma postura influenciável? É uma postura que perde o cargo toda hora. E aí a gente começa a pensar que, peraí, eu estou no piloto automático o tempo todo. Para ficar nesse piloto automático, eu preciso de um padrão. Quem foi que construiu esse padrão na minha vida? Esse padrão foi construído pelos familiares, pela sociedade, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que a gente se relacionou e principalmente pelo conteúdo que a gente consumiu. Se eu for observar tudo que eu consumi, tudo que chegou do externo e foi invadindo o meu interno, qual é o tipo de padrão que eu criei na minha vida? Quais são as experiências que eu tive na minha vida? Alguém aqui já acessou uma mansão de 9 milhões de dólares, não vou nem colocar reais? Então a gente não sabe qual que é o padrão interno de uma casa, qual que é o funcionamento dela. Mas a gente sabe qual que é um padrão de uma casa comum dos brasileiros, da maior parte dos brasileiros. Então a minha mente só sabe criar esse padrão porque ela só experienciou isso. Mas se eu quero avançar e ter uma casa melhor, uma profissão melhor, eu devo ir atrás de pessoas que têm isso? Sim e não. Porque primeiro elas não são acessíveis para sua mente. Você vai ter que desconstruir essa postura que você tem diante disso, senão você não vai transmitir confiança. E a gente tem que se perguntar, tá? Qual é a postura que eu tenho que ter para transmitir confiança na vida? Se a vida é muito perigosa para mim, se a vida é muito de uma forma ameaçadora para mim, não tem como eu ficar confiante diante dela, porque o meu lado de ser um guerreiro, de ser uma pessoa capaz de lidar com as adversidades, não foi construído. Não foi construído porque existe uma figura interna me protegendo. Quem que é essa figura invisível e interna que está me protegendo de todo o mal que eu nunca experienciei, mas eu tenho medo desse mal? Vamos trazer um outro exemplo. Quando a gente é pequeno, tem um bicho-papão debaixo da cama. Ou tem o tinhoso que vai vir de noite nos atacar. Ou tem um homem do saco que vai nos roubar se a gente ficar até tal hora de fora de casa. Nunca é uma explicação de uma figura que pode nos abusar fisicamente, mas sim de uma entidade, de um ser que vai nos atacar. Se eu associo aquilo com uma pessoa que foi ríspida comigo, que foi grossa, que me agrediu verbalmente, fisicamente, emocionalmente, eu vou associar ela a uma figura de um filme. E qual que é o peso que tem um filme com uma pessoa real que me causou aquele mal grande? Então a minha postura adulto vai ser fraca, porque eu não tenho ferramentas para lidar com aquilo que aconteceu no passado, porque eu não tinha uma figura de segurança para compartilhar aquilo. Então todas as minhas figuras internas de posicionamento, elas estão
fragmentadas de uma forma muito ruim, que me leva a ser um adulto fraco. Só que eu me reconheço como fraco? Não, porque o meu ego mente todas as vezes como se eu fosse forte e aguentasse tudo. E se eu não compartilho isso, eu não consigo nem reconhecer. Por que, que serve o compartilhar? Para a gente chegar no entendimento de como a gente está agindo. Alguém aqui já parou e já mapeou o próprio padrão de vida? Você já viu aquela fala assim, nossa, o fulano tem um padrão de vida de rico? Como que a gente define isso? Pela casa, pelo carro, pelo cargo, pela profissão. Como que a gente define uma pessoa com um padrão escasso? Pela casa, pelo carro, pela profissão, pela formação. Isso é verdade? No externo, sim. E no interno? Será que aquela pessoa é segura? Será que aquela pessoa se sente amada? Será que aquela pessoa tem um porto seguro para ela confiar os seus segredos, suas intimidades? Então, esses questionamentos, a gente começa a desconfigurar tudo que é externo para a gente configurar o que é interno. Isso nos demanda uma consciência muito grande de sempre questionar. Tanto que uma das armas mais poderosas que a gente tem hoje para a gente construir uma realidade diferente é a pergunta. Se eu começar a disparar um monte de pergunta, 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 o que, que acontece com a nossa mente? Ela buga. Ela buga que ela começa a entrar num espaço zen, zero. Tipo, tá, quem que eu sou? O que está acontecendo? Onde que eu vou? Por que, que eu perguntei tanto? Se eu não tivesse perguntado, eu tinha ficado seguro no posicionamento e eu tinha ficado na estagnação. Para sair da estagnação, eu tenho que perguntar. Se uma pessoa está parada demais, você está lá na rede. Se você começa a perguntar a pessoa demais, o que, que vai acontecer com a pessoa? Você vai liberar alguma emoção nela, não vai? Ou ela vai ficar com raiva porque você está questionando demais, ou ela vai levantar e agir, ou ela vai começar a desenvolver um diálogo com você ali para ficar uma conversa mais profunda. Mas a pergunta vai tirar ela daquele estado de inércia, aquele estado de não vou fazer nada. É confortável aquele momento? É. Mas aquele conforto está levando ela para algum lugar? Não. Então, o que é apresentado no externo vai te levar para dois lugares. Ou você está num lugar muito desconfortável, você precisa se mover para encontrar o conforto verdadeiro, ou você está estagnado, porque realmente não está tendo propósito na vida. Seguindo aqui, qual que é a postura de crescimento? O que, que ninguém nos ensinou? O que, que a vida não nos ensinou, né? A gente tem uma diferença entre querer crescer e estar disposto a crescer. A gente é obrigado a crescer, se a gente for olhar a verdade. A gente não quer crescer, a gente é obrigado a crescer. Porque vai nos pais ficam velhos, a gente vê que eles não vão ficar aqui a vida toda, a gente vê se a gente não crescer, a gente não vai desenvolver relações saudáveis. Então a gente vai na obrigação. Se eu saio da obrigação e vou na escolha, eu vou ter uma tríade aí de posturas que eu vou ter que tomar, que é uma decisão interna firme, que é uma responsabilidade radical e um movimento constante. Vamos lá. Decisão interna. O que, que eu decido agora? Se você fosse decidir agora alguma coisa para você mudar a sua vida, o que, que você iria decidir? Você percebe que a gente fica meio que assim, eu tenho que decidir agora? Posso decidir amanhã não? Pô, você me dá meia hora aí que eu vou beber uma água. Peraí, gente. Não, mas peraí que eu ainda estou pensando o que, que eu vou decidir. Passou. Você se enganou. Não, eu decido estar aqui agora com vocês, me comunicar com vocês, compartilhar o conhecimento com vocês e colocar em prática. A todo momento eu vou decidir algo. É para mudar? Então vamos mudar. É para sair? Então vamos sair. É para comer? Então vamos comer. É para transar? Então vamos transar. É para namorar? Vamos namorar. É para casar? Vamos casar. Quantos relacionamentos não entram em ruínas porque a pessoa não decide casar? Ela está esperando o quê? Dinheiro? Ela não pode contar com um parceiro para fazer mais dinheiro? A outra pessoa não serve como uma sociedade, tanto no casamento como na vida externa, profissional, para criar mais dinheiro, tem que ser feito separado? Tem que ser feito separado, mas como que eu posso contribuir para que o separado se torne em conjunto lá no final, na soma?
da casa, da família. Responsabilidade radical. Só existe uma coisa que faz um humano tomar uma responsabilidade radical sem pensar muito: filho. E mesmo assim, algumas pessoas vão se ausentar da questão da paternidade e da maternidade. O homem, ele foge muito dessa questão da paternidade. Por que que ele foge? Porque lá atrás, lembra que a gente estava falando sobre padrão? Ele não foi capaz de reconhecer o seu padrão de figura paterna. Então, se meu pai foi ausente, o meu avô foi ausente, o meu vizinho foi ausente, o que que custa eu também repetir esse padrão e ser ausente? E o que que a mulher aprendeu? Minha mãe foi presente, minha avó foi presente, minha bisavó foi presente, então eu vou ser presente. Custe o que custar. Então, essa é uma das coisas que a gente usa muito como padrão. Mas se eu pego esse padrão e coloco tudo na minha vida, tipo assim, olha, se eu tive que tomar essa responsabilidade de forma radical, porque não tinha como fugir da vida, que estava vindo uma outra vida. E eu olho o meu negócio como uma vida, que se eu faltar, se eu não ficar presente, ela vai morrer, eu começo a pegar um padrão já antigo, que existe no meu sistema, e replicar ele numa coisa que eu vou fazer prosperar. Peraí, a minha mãe foi presente na questão da criação. Se eu pegar esse mesmo padrão e replicar ele para a questão do meu negócio, a chance disso aqui viver e vingar é grande. Mas se eu não reconhecer nem esse padrão da minha mãe, nem esse padrão que eu estou vivendo, a chance disso aqui vingar é mínima. Vamos para outro ponto. Movimento consistente. O que que falta de energia no corpo para que eu possa criar um movimento consistente? Exemplo, se você decidir ir para academia, mas aí você não se alimenta bem, você vai conseguir fazer o exercício bem? Dificilmente. Se você não tiver uma energia de estoque de sobra, se o seu corpo não conseguir ter essa carga. Então, para estar em movimento, eu preciso de combustível. Aonde é que eu estou buscando um combustível com responsabilidade e com decisão? Por exemplo, a Madalena, você está no seu negócio precisa de movimento. Sem dinheiro, sem movimento do seu negócio? Não. Então, você tem que ter uma responsabilidade radical de conquistar mais cliente. Como que você vai fazer isso? Boa noite, Vanessa. Você vai buscar uma rede de apoio que são figuras saudáveis no seu sistema para que elas consigam te ajudar no seu processo e no seu projeto. Só que se internamente você tem um monte de figura distorcida, essas figuras não vão conseguir te ajudar. Volta sempre para o mesmo questionamento. Quem que é a figura interna que toma decisão nas minhas ações? Até eu desconstruir ela e construir outra vai levar tempo. Mas para isso eu preciso de movimento. Pessoal, o que eu estou trazendo aqui está fazendo sentido? Está claro? Está dando para construir uma linha de raciocínio? Ok. O campo energético. O que, que é um campo? Um campo é um conjunto de pensamentos ali de forma consciente e inconsciente que vai fazer algo funcionar. Se o campo fosse agir só pelo meu pensamento, automaticamente ele estaria destruído. Imagina, durante o dia eu tenho vários pensamentos que a gente chama de pensamento intrusivo, né? Tipo, pula a ponte, pega a faca, faz isso, faz aquilo, joga água quente. Não que eu pense isso, gente, mas a gente tem pensamentos intrusivos durante o dia. Se o campo fosse obedecer à minha vontade, só no meu ego, na minha personalidade, ele ia construir algo sólido? Então ele precisa ir atrás de responsabilidades dentro do campo. Quem é que mais tem responsabilidade no meu campo? Se eu identifico quem mais tem responsabilidade no meu campo, o meu campo vai obedecer aquele crescimento. Então, por exemplo, se a minha bisavó foi a pessoa que mais teve responsabilidade de manter a vida no campo, automaticamente o faturamento da família vai obedecer àquela pessoa que teve responsabilidade, aquele teto. Se eu não tiver uma mudança radical para trazer um firmamento que eu tenho mais responsabilidade que ela, porque eu aprendi através dela em honra e agradeço ela, eu não vou conseguir faturar mais. Eu sempre vou abaixar o meu faturamento. Então, quem que é a figura no meu campo que mais teve responsabilidade de manter a vida existindo? Essa figura vai sempre fazer comandos na minha cabeça, porque
a gente sempre trabalha na sobrevivência. Se eu identifiquei quem é essa pessoa que foi a mais forte no meu campo, é nessa pessoa que eu vou colar, de forma consciente. Vamos lá, até onde eu fui, cheguei na minha bisavó. André, Elisângela, Divino, consultas FL, que se apresente, por favor, no chat seu nome para eu poder me dirigir a você, Angelita, Madalena, Vanessa. Quem que é a figura no sistema de vocês que mais teve responsabilidade e honrou com essa responsabilidade? Vocês conseguem identificar agora eu fazendo esse questionamento? Com informações que vocês têm aí da história da vida de vocês? Dão só um ok ou não? Conseguem? Então, essa pessoa está dirigindo o campo. O campo só vai obedecer com quem consegue arcar com a responsabilidade. Quem está abaixo disso vai ser o mais fraco no sentido de receber menos. Para você avançar na vida, figura próxima, sim. Perfeito, Madalena. É até onde a sua mente vai. Porque para você acessar um ancestral, você tem que. São escadinhas, né? Então, acessei esse, me alinhei com ele, aí o anterior se apresenta. Gente, a gente é uma mistura aqui de várias culturas, de várias pessoas, de vários padrões de vida. Então, assim, com certeza alguém tem alguém na família aqui que já foi rico. Se não foi, lascou. Aí você vai ter que ser aquele que vai assumir a responsabilidade de ser o rico da família. Aí o peso vai ser maior ainda. Mas vamos lá. A importância de fazer o que precisa, não o que sente. Quando eu trago isso, a importância de fazer o que precisa e não o que sente. Ninguém quer. Eu mesmo não quero. Mas é porque eu não estou vendo um propósito por trás daquilo, não estou vendo um sentido através daquilo. Mas se fosse uma questão de vida ou morte, se eu ancorasse esse pensamento, eu iria executar. Mas eu estou fazendo aquilo para quê e por quem? Para quê? E como que eu estou fazendo aquilo? Eu estou sendo guiado pelo campo ou eu estou construindo um novo campo? Agora a pergunta que fica: tem como eu construir um novo campo onde já foi construído outro campo? Qual vai ser o nosso trabalho? Desconstruir o campo. Então, aumentar o campo. Qual que é o processo terapêutico comum? Destruir o campo, ao invés de aumentar o campo. Aumentar o campo é ter novas terras. Se eu aumento o campo e tenho novas terras, eu tenho o quê? Possibilidade de prosperar. Que eu consigo receber mais pessoas para visitar o meu campo e deixar dinheiro. Ou amor, ou acolhimento, ou reconhecimento, ou serviço, seja o que for. Né? Agora, uma outra questão. O corpo fala o que a mente nega. Qual que é a postura física que a gente está tendo durante o dia? Durante o dia, qual é a maior postura, maior parte do tempo que eu tenho a postura física tal? Eu fico mais assim, mais em pé, mais sentado, me movimentando. Como que eu tô? Porque eu tô seguindo um campo de pensamento. O meu corpo tá falando. Então o que que a gente tem que ficar atento? Opa, eu tô de frente ao general. Como é que você fica de frente ao general? Se você ficar assim de frente ao general, o que que ele vai fazer com você? Porrada. Se você se Ainda tem aquele negócio, né, gente? A gente nem sabe fazer mais isso. O porquê que os militares, o porquê que o exército traz tanto essa questão? Não é só uma questão de respeito, integridade ali, é uma questão da pessoa alinhar o próprio campo dela para ela assumir responsabilidade. Então, nossa postura física vai ajudar a gente a sustentar um novo campo para a gente mudar a nossa postura energética para prosperar no final. Não é à toa que a gente tem até a Madalena, né, que trabalha muito com postura física, com as dores acumuladas, com somatização, com várias questões aí, que ela percebe o tempo todo que o humano vem carregando. Agora, uma outra coisa, a nossa fala. Como que está a nossa fala? A gente consegue ter uma fala firme ou uma fala mais
calminha, mais brocochô. Como está essa expressão? Essa expressão tem a ver com o meu poder de decidir. O que que eu quero? Você vai me ouvir ou não? Eu vou ter que gritar ou não? E se eu precisar pedir socorro, eu tenho potência na minha voz para pedir socorro? Ela serve como uma arma naquele momento ali de ajuda? Ou ela está mais fechada? Ela está numa energia de submissão ou ela está numa energia de igualdade? Ou eu sei falar baixo, mas ao mesmo tempo eu sei usar a minha entonação. Quantos de nós estuda a questão da oratória e da comunicação aqui? A gente nunca parou para olhar isso. Quantos de nós tem aqui voz de radialista para conquistar uma pessoa falando como se fosse um radialista? A gente não parou para observar isso. Mas quantos de nós, quando está com um contatinho novo, seu cara, seu cara, muda até a voz. Aí depois que acostuma com a pessoa, a voz, lá embaixo. E por que que a gente tem medo de subir a entonação da voz? Porque a gente sabe que a voz ela pode agredir e gerar uma reação do outro, reagir e nos atacar. Mas aí quando o outro vai nos atacar, como que está o corpo? A voz da gente consegue ser expressiva se a gente estiver fechado, com o corpo mais para baixo, assim, falando assim, se eu vou conseguir gritar se eu ficar assim? Não vou. Eu vou ter que abrir para receber oxigenação, para expressar. A gente consegue fazer uma dança na voz? Ou minha voz sempre é assim? Eu gosto de ouvir minha voz depois que eu gravo um áudio no WhatsApp. Eu tenho pavor da minha voz. Se eu tenho pavor da minha voz, eu tenho pavor do comando. Se eu tenho pavor do comando, eu não posso criar direção. Ah, Thiago, isso que você está trazendo a gente tem que fazer o tempo todo? Não, pessoal, isso aqui é um processo para a gente começar um questionamento e uma mudança interna e assumir uma outra postura. Eu estou em construção, vocês estão em construção, mas é algo que a gente deve ficar atento. Aquela questão, o óbvio tem que ser falado várias e várias vezes até ser internalizado. Isso é uma coisa que a gente faz no piloto automático, que se construiu um padrão. A nossa preguiça é, nossa, vai levar muito tempo a construir um padrão, mas depois que o padrão está formado, para alguém desconstruir aquele padrão é muito difícil, porque ele é um padrão. E aí o campo recebe aquele padrão, as próximas gerações começam a se multiplicar. Ó, minha garganta já. Eu vou ter que parar aqui agora, peraí. Para voltar. Mas vamos lá, próximo ponto. Então eu vou falar na voz aqui. Reprogramação. Né? Quando você pega um compromisso, como você se sente na questão do compromisso? Ele é bom ou ele é ruim? Uma das coisas que eu, há um tempo atrás, eu estava ficando tão fissurado em Google Agenda, que eu soltei um pouco também. A pessoa falava assim, vamos tomar um café domingo. Eu tô assim, peraí, deixa eu colocar aqui no meu Google Agenda. Café 3 horas da tarde no domingo. A maior parte das pessoas falam assim, para que isso? Para que você está fazendo isso? Se você acata aquele comando da pessoa, a sua verdade e a sua voz interna e externa, ela vai por água abaixo. Você tem que voltar para o seu comandante. Ou coloca no seu aí também, qual que é seu e-mail, deixa de ser doido. Você não vai assumir o compromisso comigo não de tomar o café? Costume brasileiro, né? Depois a gente vê, depois a gente marca, depois a gente se encontra. Ao invés de ser transparente, não tô afim de te ver agora, porque eu acho que a gente não tá na mesma energia. Se você quiser parar e sentar pra gente resolver, a gente marca um café, senão a gente deixa passar. Isso é postura de adulto para adulto. Mas a gente tem dificuldade, a gente vai trabalhar isso hoje aqui. A gente vai liberar bastante coisa aqui no encontro, pessoal. Aguenta aí. A questão de crescimento. O que que se requer para crescer com integridade? Falar a verdade. Falar a verdade dói, né? Loucura, né? Falar a verdade dói. Por que que será que falar a verdade dói? Porque a nossa verdade nunca foi ouvida, nunca teve espaço, ninguém nunca deu permissão para ela existir. A nossa verdade era crua demais para ser ouvida, ou ela foi silenciada demais, ou ela nunca teve importância.
que será que vão achar da minha verdade sobre esse posicionamento aqui? Terceirizar energia. Quantas pessoas aqui terceirizam energia? O que é terceirizar energia? Ah, o outro vai me fazer prosperar, o outro vai me fazer vingar. Se eu assumir isso daqui, o outro vai achar ruim. Que acha? Não é, Vanessa? A gente até teve uma conversa hoje, né? Se a gente não tiver o posicionamento, o outro não vai agir de acordo com a nossa energia. Se não age de acordo com a nossa energia, não está tendo verdade no processo. Elisângela, qual que é a sua verdade? Andréia, Divino, consulta FL. Deixa eu olhar se você colocou aqui no chat. Não consulta FL. Bora agir aí, escreve seu nome. Não sei se você é um homem, se é uma mulher, um alienígena. Que isso? Você entra na sala e não se apresenta. Bora! Angelita, Madalena, Vanessa, qual que é a verdade de vocês? Ela existe? Ou vocês vão levar para o túmulo? É, é. E como que a gente sustenta uma nova identidade sem ter garantia nenhuma? O que é uma nova identidade? Por exemplo, divino. Você pega tudo isso aqui que a gente está falando e coloca em prática. Você concorda comigo que você, em postura, personalidade e ego, vai morrer? Que uma das grandes coisas que você pode perder são as relações que você levou anos para construir. Isso significa que um padrão de comportamento vai morrer? E a gente nunca parou para prestar atenção que a gente tem que lidar com a nossa morte em vida e não na morte depois da morte? Porque depois que a gente morreu, morreu. Mas como seria sempre ver um cadáver nosso? Ixi, morreu, mas nasceu outro. Uma das coisas que eu ultimamente estou trazendo para minha vida é quando finaliza um ciclo, uma relação, a gente fica abalado, a gente fica triste, porque a gente queria que aquilo se pendurasse por mais tempo. Mas eu trago comigo agora uma outra fala interna, uma outra figura que está sendo construída. É, caraca, quem será que é a próxima pessoa que vai se apresentar? Ui, vou me preparar para receber essa pessoa. Vai vir novidade por aí. Será que eu estou pronto para essa novidade? O que, que eu tenho que construir aqui? Qual o comportamento que eu quero que seja compatível com essa nova realidade que vai vir? Se eu comer mal, vai vir gente que come mal. Se eu tiver maus hábitos, vai vir gente que tem maus hábitos. Então, deixa eu já me posicionar diante da vida, porque na hora que aquela pessoa aparecer, seja um amigo, um parceiro, uma sociedade, um vizinho, seja o que for, um cachorro, uma lepra, ou um jaguatirica, seja o que for, gente. Eu vou ter um outro posicionamento. Cobra. Você já percebeu aquelas pessoas que conseguem ver a cobra no chão e pegar ela na cabeça? O posicionamento que a pessoa tem em domar uma cobra de pegar e soltar? Qual que é o posicionamento que a gente tem no dia a dia comum? Se a gente vê uma cobra, ou a gente vai dar um chilique, sair gritando, correndo, ou a gente vai pegar um pau e vai errar a cabeça dela 20 vezes e a cobra ainda vai picar a gente. Qual que é o meu posicionamento quando eu vou conduzir a natureza? Eu tenho medo da natureza ou eu confio que a natureza está junto comigo ali? Entende? São figuras internas. Tipo assim, ó, se você está com medo daquele posicionamento ali, falta um diálogo interno com a sua criança. Tipo assim, olha, você tem medo porque ninguém nunca te ensinou. Eu posso te mostrar como é que faz? Porque eu assisti um tutorial no YouTube. A criança fala assim: você assistiu um tutorial no YouTube? Sim, foi bem legal o tutorial no YouTube. Eu acho que agora a gente dá conta de fazer. Vamos em conjunto? Você pega e dá conta de fazer. A primeira vez que eu estava como estagiário numa empresa que tem aqui, a minha liderança falou assim: Thiago, pega a chave do carro, vamos lá na salinha do marketing, que era onde ficava um monte de coisa de colocar os produtos, no, tipo, lona, um monte de coisa lá. Não convém eu trazer esses detalhes que estavam na salinha. Eu tô assim, gente, eu acabei de tirar a carteira, não sei dirigir carro. Essa mulher tá aqui, eu tô na primeira semana, ela tá pedindo para carregar ela, tô conseguindo nem me carregar. Uma mulher bonita desse jeito, toda elegante, no salto, plec, 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 plec. Tô assim, sei, bora. Peguei a chave. Você sabe anotar aí na planilha? Sei.
Falou assim, sei nada. Vou olhar como é que fez em cima, eu vou fazer embaixo, colocar a hora e mudar tudo. Mas eu não vou falar para ela que eu não sei. Isso fui eu, mas eu lidando com uma figura interna de nascendo uma nova figura e outra morrendo. A frágil morrendo e a nova nascendo, de dou conta. Entrei dentro do carro, eu tô assim, e agora, né? Coloquei ré. Ela tá assim, Thiago, isso aí é ré, você tem que colocar primeiro. Eu tô assim, pronto. Já desmascarou a mentira aqui. Coloquei a primeira saí como se nada tivesse acontecido. Fui bem devagarzinho, que era dentro da empresa que a gente andava. No final da história, eu aprendi a dirigir carro lá dentro, no pátio, para cima e para baixo sozinho, navaiando tanto que eu podia navaiar no carro. Depois tive coragem, fui para o centro da cidade, usei o carro da empresa ali como meio de aprender e acabar com essa figura. Mas se eu tivesse dado a voz para aquela figura que não queria nem preencher um relatório de como pegar um carro, entrada e saída, que era o básico, eu não estaria dirigindo hoje com a segurança que eu tenho. Mas eu me propus criar um diálogo interno dessa figura que não sabe dirigir. Por quê? O padrão da família é a maior parte não sabe dirigir. Uma pequena parte sabe dirigir quando é um profissional de escavadeira, um caminhoneiro. Eu não era um caminhoneiro e nem escavadeira ali, eu era só um estagiário comum pegando um carro. Então eu tive que me alinhar com os meus ancestrais que sabiam dirigir. Paguei o preço de navaiar na frente dela? Paguei. Mas eu sustentei a decisão. Qual foi a minha decisão? Pô, dirigir esse carro e vou carregar essa mulher. E vamos embora. E fui. Então, na vida também é assim. Porque se fosse questão de vida ou morte, eu ia, de toda forma, sair com aquele carro ali. Certo? Agora, quem é que você se torna quando essa pessoa morre? Vamos lá. Divino. Quem é que você se torna se você enriquecer? O que vem na sua cabeça? Vem coisa negativa ou positiva de instante? O que vem? Se vem negativo, então tem figuras negativas do sistema que não conseguiram prosperar, que tiveram medo de prosperar, ou figuras que prosperaram e fizeram muita maldade no sistema e estão tentando te alertar que é errado. Se vem falas positivas, tem figuras positivas já te impulsionando. Você vai ter que silenciar essas figuras negativas, desconstruindo esses padrões e criando um novo padrão dessas figuras positivas. Para isso, você vai ter que identificar qual é o padrão que você está seguindo. Qual é o padrão que eu estou seguindo? Não é me comparar com o externo. Nossa, eu vou olhar para a vida do rico e eu vou copiar todo o modelo de riqueza do rico. Você não sabe se aquela pessoa está rica porque ela tem uma ancestralidade que foi passando de herança para outra geração e aquela herança da outra geração fez ela manter o padrão de vida que ela tem hoje e fez 1 milhão de coisas para manter aquela riqueza. Mas qual foi o seu padrão que manteve a vida no seu sistema? E qual foi a postura que esse padrão teve que assumir? Se eu saio do micro e vou para o macro e paro e penso assim, nossa, deixa eu olhar o padrão familiar inteiro. Gente, já parou para pensar se a gente pegar e falar assim, nossa, eu vou mapear todo mundo aqui agora. Ó, fulano tem esse processo aqui, fulano tem esse, e eu tô aqui no meio. Agora eu vou fazer uma linha. O quanto que esses padrões influenciam minha vida hoje? Aí você vai saber onde você corta e onde você liga. Ó, eu corto esse fio e ligo esse fio. Corto esse fio, ligo esse fio. Pego o bom de todo mundo, amenizo aquilo que é negativo e equilibro para me avançar. Pego a irresponsabilidade de todo mundo e transformo em responsabilidade. Fazendo assim, o sistema vai me olhar como o quê? Eita porra, posso colocar muito dinheiro na sua mão. Porque você vai multiplicar em vida, e não em falta, e não em escassez. Vamos lá. Pessoal, vocês topam fazer um exercício aqui comigo, para a gente fazer um movimento, porque eu estou vendo só 3 carinhas hoje, da Elisângela, da Vanessa e do Divino. Madalena, cadê tu, Andréia? Consulta FL, depois eu vou te achar, viu? Angelita. Então, vamos lá.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Consulta FL, você consegue falar alguma coisa? Senão eu vou te remover da chamada. Consegue ou não? Ok. Pronto, gente. Foi embora. Vamos lá. Então, somos nós cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete comigo. Vamos fazer um movimento que agora o campo está mais seguro, está todo mundo presente, não tem ninguém disperso aqui. A gente vai buscar reconhecer esse padrão e a gente vai trazer a figura mais próxima desse padrão. Para a gente fazer isso, a gente vai fechar os olhos, se permitir para o sentir, vai ter a razão, mas quem vai comandar agora vai ser o nosso emocional. Por que fechar o olho? Porque quando eu fecho o olho, eu saio do fora e vou para dentro. Toda vez que eu quero resolver uma coisa que está em mim, eu tenho que ir para dentro. Se eu não tenho ainda a consciência de fazer isso andando, olhando, eu tenho que fechar os olhos, certo? Vamos lá? Então, primeira postura do corpo, vamos soltar o corpo, vamos dar aquela mexida nele, só para ele dar uma ativada. Pescoço, só para energia circular. Quem tiver com água, bebe uma aguinha. Hoje é terça, quarta? Hoje é quarta-feira, né? A gente está no ápice da semana aí, quando o povo está mais quebrado do que inteiro. Então vamos trazer integridade. Vamos fechar os olhos agora. Quem conseguir colocar os pés no chão coloca. Eu vou pedir primeiro para vocês trazerem uma figura na tela mental de vocês. Usa a imaginação. Traz um quadrado. No quadrado tem quatro pontas. Agora traz um triângulo. Tem três pontas. Agora, quem conseguir faz um retângulo. Eu não sei quantas pontas tem. Nossa, quer dizer que eu não sei nem identificar um padrão de um retângulo? Olha, se eu não estou identificando o retângulo, como é que eu vou identificar o padrão da vida? Agora, gente, vamos trazer uma célula na tela mental. Alguém consegue montar essa célula na tela mental? Se vocês conseguirem, monta da forma como vocês já viram através do microscópio. Se não conseguir, imagina que é um círculo. Imagina que esse círculo tem uma energia rosa, pulsando vida. Agora imagina que essa célula ela se multiplica, ela se transforma em duas células, três células, quatro células. Ela começa a se multiplicar de uma forma muito rápida. E dentro de cada célula tem uma informação. E dentro dessa informação tem o nosso DNA. O nosso DNA tem vários filamentos. Cada filamento corresponde a um posicionamento. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. São vários e vários filamentos. E cada filamento carrega uma ancestralidade e também um novo comando para seguir para os novos descendentes. E a gente está o tempo todo construindo essas informações. Essas informações vieram através dos nossos pais, dos nossos familiares, através da TV, da rádio, da revista, das falas ditas, dos comportamentos, da comunicação não verbal. E a gente foi construindo vários e vários padrões. Padrão de saúde, padrão de doença, padrão de abundância, padrão de escassez. Mas existe uma célula principal, que é a primeira célula que foi criada. Essa primeira célula que foi criada, ela precisa de um comando de responsabilidade, de posicionamento. E agora cada um verbaliza. Eu te comando para que você prospere dentro do campo. Eu te comando para que você crie riqueza dentro do campo. Eu te comando para que você multiplique relações de muita saúde. Eu te comando para que você se expanda para todo o meu corpo, levando informações de como fazer dinheiro no agora, como criar prosperidade no agora, como se alinhar com a prosperidade do todo.
Eu te comando para que você se alinhe com o planeta Terra, com a galáxia, com o todo, e principalmente comigo mesmo, com a minha voz interna. E toda figura de autoridade interna que é invasiva, eu demito nesse exato momento, trazendo consciência, paz, amor, equilíbrio e principalmente uma comunicação clara e efetiva, que a minha escuta possa ser ativa, ativa em entender o que existe entre linhas, de forma direta, de forma indireta, e que todo o meu ser possa corresponder ao comandante, o comandante do meu eu superior, que vai me alinhar, que vai me reestruturar para que eu possa seguir o meu caminho em paz, estabelecendo limites saudáveis, limites honestos, limites transparentes e principalmente o conforto que me traga prosperidade, o conforto que me traga ação. E essa célula ela vai ser enviada para o meu coração, para que a cada batida no meu coração possa multiplicar cada vez mais e mais quem eu sou, na minha verdade em essência. Assim é, assim está feito. Respira, volta. Oi, senhora Ananda. Boa noite. Mulher, a gente falou de algumas coisas aqui, hein? Aí a comandante chegou. Já vi teu mapa enorme aqui, hein? Você tá, é doido. Você tá vendo ele aí? Você acredita que eu já tô no ponto final dele? Pessoal, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Divino tá bem, Elisângela, André, Angelita, Madalena, Vanessa, Ananda. Então a gente fez um movimento aqui de forma consciente para atingir o nosso inconsciente através dessa célula. O que é legal da gente entender? Que se tudo é informação e tudo é multiplicado sobre essa primeira informação, a primeira célula que a gente recebeu, qual foi? Alguém sabe qual foi a primeira célula que a gente recebeu? Se é só uma ou se é duas? Só uma? Duas. Então, existem dois comandantes, pai e mãe. Por isso que na terapia a gente sempre aborda pai e mãe. Não tem como fugir não, gente. Pai e mãe são figuras, eles podem falecer, eles podem abandonar, eles podem te colocar em um orfanato, eles podem te criar até 5 anos, até 15, até 20. Mas a informação que eles tiveram de como ver o mundo foi instalado em você através dessa célula. E essa célula se multiplica o tempo todo. E essa célula cria um posicionamento de como você vai se comportar diante da vida. Então, por mais que você julgue, por mais que você negue, por mais que você busque fugir, não tem como fugir de uma coisa que está sendo criada o tempo todo. Só que, pensa comigo, no mesmo momento que está sendo criado várias e várias células, está morrendo várias e várias células. Se está morrendo várias células, eu lido com a vida e com a morte o tempo todo. Então, eu tenho uma permissão de nascer de uma forma diferente agora, na minha decisão. Então, essa decisão ela tem que ser tomada no agora, para que a próxima célula nasça de uma forma diferente. Você já viu aquela história assim, nossa, a pessoa teve um choque, um trauma muito forte, e ela criou um câncer na garganta, porque ela não conseguiu gritar, se estressar ou falar sobre aquele abuso, aquela dor ou aquela violência e criou um câncer aqui? Qual que é a posição que ela tem que ter? Aprender a falar a verdade, aprender a se expressar, aprender a usar isso aqui para criar. E aí ela vai ter que desconstruir aquela célula cancerígena, usando a potência de criar células saudáveis. Vai ser do dia para a noite? Não. Existe milagre? Existe. Mas a gente também não tem o poder de falar assim, quero um milagre aqui. E como que a gente faz isso? Mapeando processos. Como que a gente cria uma empresa? Mapeando processos. O que que a gente vem buscando ensinar aqui para todo mundo? Através de processo, de mapeamento, de consciência,
dando nome para dor e para alegria, você consegue liberar. Por exemplo, toda hora eu falo por exemplo, né? Tá tipo um vício, né? Mas é que eu vou trazendo para ficar mais claro a minha transmissão. Se eu não sei o padrão que eu vivo e também não sei o padrão que eu quero chegar, eu fico estagnado. É o que a gente falou antes. Mas ao mesmo tempo que eu estou mapeando o meu padrão antigo, eu tenho que ser esperto e já criar um padrão novo. Porque a facilidade de multiplicar é muito rápida quando não tem uma nova direção. Então, o direcionamento é: quebrei uma parede para fazer um cômodo maior. Mas isso aqui é o meu desejo? Eu me questionei. Caraca, eu nem quero um cômodo maior, eu quero uma outra casa. Estou disposto a passar pela demolição? E aí eu estou disposto a pegar todo aquele entulho e ter que contratar caçamba para levar embora? Quem que é a caçamba que eu vou contratar? Quem que é a empresa que eu vou ligar? Quem que é o pedreiro que vai me ajudar? Esse pedreiro, ele tem informações suficientes para ser um mestre de obra? Tem, então eu confio nele. Não tem? Ah, então eu vou contratar um arquiteto. Tenho condições de contratar um arquiteto? Não. Será que a minha prosperidade não vai ser uma tenda, uma barraca no meio da natureza e eu estou querendo construir um palácio que não vai ter nada disso? Será que eu não quero viver num rancho? Mas peraí, para mim viver num rancho, eu não vou ter que cuidar do jardim, eu não vou ter que cuidar dos animais, eu estou disposto a assumir essa responsabilidade? Não. Você não quer viver no rancho. Você está aí com frescura, você quer passear no rancho. Ah, se eu quero passear no rancho, como que eu vou construir relações que eu consigo ter troca e ter essa abundância de passear no rancho? Ah, eu quero morar na beira do mar. Você foi atrás para saber como que é ter uma casa na beira do mar? Você só está com fantasia. Seu corpo vai se sentir saudável naquela temperatura e naquele ambiente? Então, é o questionamento que vai fazer a gente ter um outro posicionamento. Ô, Thiago, Hum. se trazendo esse ponto é muito interessante, porque quando a gente traz esse tema aqui, e eu vou deixar você conduzir aí da tua forma, vou até entrar debaixo da coberta, e a hora que você quiser acabar, você que manda hoje, tá? Eu tô cansada, tô com dor de cabeça. Acabei de chegar, tô zoada. Mas você está trazendo um ponto muito crucial, porque e eu trago sempre minha almofadinha aqui, né? É a dualidade que a gente esquece. A gente quer crescer para onde? Esse crescimento, ele vai ser dual. Por isso que, ó só, gente, a consciência que eu peguei aqui agora também, né? Sentei na janelinha aqui. Aproveitar que a aula aqui é da doutora prosperidade, né? Sentei na janelinha. A pobreza eu sou pobre, mas sou feliz. Vamos analisar aqui. Eu sou pobre, mas sou feliz. É uma coisa que está na boca do povo. Quem é pobre é igual a triste? Não, tem pobre feliz. Ou seja, até na pobreza tem felicidade, na riqueza tem tristeza. Eu estava vendo um podcast ali e eu acho que era o Flávio Augusto. Será que era ele? Eu acho que era. Falando sobre um grande empresário que chegou para ele e falou que queria se matar. De tanta depressão, de tanta pressão, de tanta três pontinhos. Então, quando a gente traz essa instiga vocês nesse lugar de qual é a postura que você precisa ter para crescer, para onde eu vou crescer, ele importa. A gente cocria, é o que o Thiago está trazendo. Só que esse lugar lá em cima, que eu posso colocar em aspas, lá em cima, se é que existe lá em cima, se é lá para frente, né? Não sei. No futuro, esse lugar que é no futuro, sendo para cima, para frente, para a direita,
né, para a direita, para a esquerda, ele também tem o ônus disso. Então, o Thiago me trouxe aqui uma memória de... Eu estava querendo sair aqui de São Paulo e eu pensei em morar na praia. Daí eu fui fazer o quê? Pesquisar minha amiga que mora na praia. E daí, a praia, a gente olha assim, ai, é divertido, né? O mar. Será que quem mora lá vai para o mar sempre? Qual que é o ônus da praia, além do bônus da praia? Daí eu vi que as geladeiras, elas enferrujam muito mais rápido. É tudo, até os carros, né? Mofa com muita facilidade. Quando eu vi esse cenário da minha bota mofando, eu falei, não cimento para mim, não. Então, isso a gente precisa ter muito discernimento. Acho que travou, né, gente? Eita, a Nana chegou e tá no modem. Travou, André. Tá entrando. Voltei. Ela acessando. Ué? Então, isso daqui, estão me ouvindo, né? Estamos te ouvindo. Isso daqui tem que ter muito discernimento, porque às vezes a gente não olhou o outro lugar. E quando a gente fala de céu e inferno, tá em tudo, Sim. Tá em todas né? as coisas, né? Maravilhoso. Perfeito. Perfeito. É uma das coisas que a gente busca negar, mas aí, como adulto, a gente tem que analisar, né? E se a gente analisar, fica muito mais fácil decidir as coisas e seguir em paz também, né? Até nas finalizações de ciclos, de relações. A primeira questão, né? Até o próprio direito traz isso, da questão da balança, né? Mas aí, se a gente coloca na balança e está mais pendendo para destruição do que criação, tanto a curto prazo como a longo prazo, e a gente quer escolher, a gente pode também escolher. Então, eu quero isso daqui. Ok, isso daqui é o caminho que eu quero seguir. Mas que seja consciente nesse movimento. Mas se a gente for parar para pensar, ninguém quer ficar no caminho do meio, né? A gente sempre quer um lado assim. Mas o nosso corpo não consegue ficar assim, senão ele fica o quê? Doente. Então, quanto mais dinheiro eu vou ter, mais responsabilidade eu vou ter. Quanto menos dinheiro eu vou ter, também mais responsabilidade eu vou ter. Não tem como fugir disso daqui, a vida adulta. A não ser que eu volte naquele aspecto infantil e comece a sugar de alguém. Mas sugar de alguém também vai me desequilibrar. Só que a vida é isso aqui, né? Direita, esquerda, um passo de cada vez. Uma hora eu vou ter, outra hora eu não vou ter. Uma hora eu vou ter muito, outra hora eu vou ter pouco. Mas ninguém está disposto a andar. Então, essa estagnação vai te colocar em algum lugar. Qual que é o lugar que a estagnação está te colocando? Se você começar a movimentar, você vai, ó. Tanto que aquela questão, né? Nossa, você tá precisando resolver um problema e não consegue resolver aquele problema de forma alguma. Existe coisa melhor do que fazer uma caminhada, gente? Para oxigenar a cabeça? Quando eu quero criar, é caminhar. Que eu sei que vai entrar oxigenação, vai ventilar. Aí, se a gente traz até a analogia do próprio computador, tá aquecido, tá quente. Vai ventilar para conseguir andar e processar. Então, são todas essas coisas que a gente trouxe hoje. Né? Quem está se despedindo agora? A Andréia. Andréia, tenha uma excelente noite de descanso, sonhos maravilhosos para você. Você durma muito bem. Depois você acompanha a gente no canal do YouTube. Ah, não estou me despedindo? Tu é doido, então.
Sim, dormir. Ah, agora entendi. Você fala que dormir. Dormir também, porque dormir você vai para os sonhos e vai regular as emoções. Dormir é muito bom. Eu já mandando a mulher dormir. Aí, ó. Aí, vamos lá. Pessoal. Tiago, a Madalena também fez uma colocação ali. Oi, Madalena, deixa eu dar uma olhada aqui. Regenera. Ah, não, Paula aparecendo no último segundo. Vamos permitir dessa vez, gente. Depois a gente vai criar uma regra de vamos entrar no horário certo. Vamos lá, vamos olhar aqui no chat. Dormir a sétima maravilha do mundo. Tinha que ser a primeira, mas o povo pulou ela, deixou por último, né? Madalena. Ela disse assim, ó, Tiago, tendo a escuridão, tem a luz, sempre tem o oposto. Repete para mim novamente, por favor. Tendo a escuridão, tem a luz, sempre tem o oposto. É tipo, não, tá dando merda, tá nada. Um lá tá dando bom. Mas só tô vendo a merda. Ah, tá dando bom. Tem alguma merda aqui que eu preciso olhar também para ficar atento, ficar consciente, né? Isso que é ficar consciente. Eu tenho um mestre meu que quando eu falo com ele, eu falo assim, e aí, tá tudo bem? Ele fala assim, tá tudo consciente. Ele nunca fala que tá ruim nem que tá bom, tá tudo consciente. Tipo assim, Thiago, não existe isso. Você tá doido? Durante o dia eu tô bem? Não, durante o dia eu tô transitando em todas as emoções possíveis ali, né? Senão eu estaria dopado se tinha uma coisa só. Pessoal, alguém quer trazer algum questionamento, algum compartilhamento, que a gente está quase encerrando? Alguém sente de trazer alguma fala, uma contribuição? Ou tá todo mundo ok? Todo mundo ok? Que bom, tá tudo tranquilo. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Qual é a postura que a gente deve assumir? Foi muito bom, Angelita. Agradeço todo mundo. André, Elisângela, Divino, Angelita, Ananda, Madalena, Aline, Ana Paula que entrou e saiu. Não deu nem para ver o respiro dela, Vanessa. Temos o nosso plano LTR, que é um plano que tem um acompanhamento meu e da Ananda, para quem escolher entender mais sobre esses processos, se aprofundar, vocês podem procurar a Vanessa, que ela vai conseguir trazer mais informações para vocês contratarem os nossos serviços. Tem também o nosso canal no YouTube, com a playlist, que vai trazer muita consciência também. Tem o nosso blog, para quem não consegue ficar até o final, mas eu estou trazendo essa informação no final, mas vocês podem pegar das outras aulas e lerem também. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito Tiago, bom contribuir. Oi? não sai antes de ler o que a Madalena escreveu para você. Ei, Madalena, quase que eu fujo aqui. Perdi o começo, mas ficarei mais 2 horas te ouvindo. Madalena, vamos pro LTR, mas que você vai ficar 6 horas, né? 2 horas não. Bora, Madalena. Bora com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade de todo mundo, tá bom? Tenham uma boa noite, bom descanso para todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.